Bom dia, meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos, queridos. Mais uma vez aqui no Sítio Paraíso, quero aproveitar esse momento para mais uma reflexão da palavra de Deus nesse dia, amém? Marcos, capítulo de número 11, verso de número 20. Eu quero falar nesse dia sobre o poder da fé. O poder da fé. Verso 26 diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secou-se desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedir em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Ah, meus irmãos, que maravilha, né? Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e os discípulos disseram que estavam com fome, e ele viu uma figueira muito bonita, né, ao lado da estrada, ali onde eles passavam, e ele disse para os discípulos: vão lá ver se tem figo naquela figueira. E eles foram. Chegando lá, estava uma figueira muito frondosa, muito bonita, né? Assim como essas árvores aqui, ó. Esses pés de manga aqui, essas mangueiras, né? Desse tipo aqui, ó, do pé de manga. Toda cheia de folha bonita, viçosa, assim. Mas não tinha um fruto sequer, né? E aí, quando eles disseram que a figueira não tinha fruto, Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti, ou alguém coma fruto de ti. Veja só, e foram para Jerusalém. Ficaram por lá e quando voltaram, uns 3 dias ou mais, aí, quando eles passam ali no local, Pedro lembra e olha para a figueira e disse: Senhor, olha a situação daquela figueira que o Senhor amaldiçoou. A figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Mas Jesus aqui deu um exemplo para eles, uma lição, melhor dizendo, deu uma lição para eles, amados, sobre o poder da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, né? É o firme fundamento e é a prova daquilo que não se vê. A gente nem está vendo ainda. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, se você querer conferir, verso 1, né? A fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a base, né? Daquilo que nós esperamos, né? E é a prova daquilo que não se vê. A gente nem está vendo, mas pela fé é como se você já estivesse vendo. Assim é como Jesus ensinou aqui. Vocês têm que ter fé em Deus, porque tudo que vocês disser com fé e não duvidar em vossos corações, isto se fará, isto acontecerá. Louvado seja Deus. Mas ele disse assim, ó, se tudo o que vocês pedirem em oração, eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque às vezes a gente lê a Bíblia muitas vezes assim, mas lê e passa por cima de revelações tremendas, né? Maravilhosas, incríveis da palavra de Deus, e às vezes a gente não presta atenção. Olha o que Jesus disse aqui nesse versículo. Aleluia. Ele disse assim, ó. Verso 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com esta pessoa, será com ele. E olha o verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, olha só, e será assim convosco, ou isso acontecerá com vocês também. Mas o que ele está dizendo aqui? Que quando a gente orar e pedir algo a Deus, a gente tem que crer que recebeu. Crer que recebeste. Não é que vamos receber. A partir daquele momento que nós determinamos com fé, a gente tem que ter essa convicção, né, de que já recebemos. Lá no mundo espiritual, né, louvado seja Deus, já foi dada a ordem por Deus, né, desde o céu, por aquela benção que você pediu. Se você tomar posse assim e crer assim,
isso se fará. Do contrário, não. Porque aí entre a dúvida, é como se eu orasse dizendo, eu vou orar para ver se Deus faz, né? Ou será que Deus vai fazer? E meus amados, Deus não opera na dúvida, né? Ele disse aqui, aquele que crê sem duvidar no seu coração, esse receberá. Então nós temos que orar, e depois que orar, você pediu algo a Deus, você já sai dali crendo, eu já recebi, em nome de Jesus, eu já recebi, é assim. A gente toma posse da vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, viu? Isso é o poder da fé. A fé remove montanhas, né? A fé transporta os montes. Louvado seja Deus, né? Às vezes nós temos aquela dúvida, não vamos, né, parar no pé de um monte como aquele ali e dizer para ele, muda-te de lugar, né? Porque às vezes a gente, por ser um ser humano, né, a gente fala, não vai acontecer. Jesus disse que acontece, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero fazer aqui uma simbologia. Meus amados, tem vezes que aparece problema na nossa vida que é maior do que um monte daquele ali, ó. Mas pela fé a gente clama ao Senhor e Ele muda de lugar, Ele sai, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, fica com Deus, deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, nos ajude a manter esse canal ativo para que sempre a gente possa estar divulgando a palavra de Deus, amém? Um abraço a todos, fique com Deus.